Boa noite a todos. É realmente uma grande alegria para mim poder estar aqui no Mato Grosso do Sul, né? Queria realmente, antes de mais nada, agradecer ao reverendo Takassi, ao ministro Miranda, ao ministro Marcos Aurélio, por essa grande permissão de poder estar aqui falando a todos vocês a respeito desse tema que é tão importante, a divindade de Meixo Sama. Na verdade, esse tema é um pedido do nosso Kyosho Sama, que em 1998, quando assumiu o trono de Kyosho, foi a primeira tarefa que ele nos deu: esclarecer a divindade de Meixo Sama. Também quando eu cheguei aqui na igreja e vi, né, cultivar a fé que liga ao Messias Meixo Sama ali no cartaz, né? Eu lembrei também que o reverendo Hayashi, presidente da igreja, falou que para conseguirmos desenvolver uma fé que se ligue a Meixo Sama, precisamos conhecer profundamente Meixo Sama. Isso significa conhecer profundamente a divindade de Meixo Sama. Meixo Sama também disse isso, que quando os missionários conseguirem compreender realmente quem ele é, qual é a sua divindade, então, finalmente, o missionário poderá manifestar plenamente a força de salvação de Meixo Sama como seu representante. É uma grande alegria para mim, então, poder falar a respeito desse assunto com todos vocês aqui no Mato Grosso do Sul. É uma chance também de poder compartilhar com todos vocês daqueles conhecimentos que Meixo Sama pôde, que Meixo Sama me permitiu conhecer lá no Japão. Afinal de contas, durante 12 anos no Japão, pude conhecer todos os solos sagrados, ver a obra que Meixo Sama fez ali de perto mesmo. Pude conversar com os membros, estudar os ensinamentos na língua original. E isso de nada serviria se eu não pudesse estar aqui hoje, podendo passar isso a todos vocês. Então, realmente, para mim, é uma grande honra poder estar aqui hoje. E espero poder ajudar, por pouco que seja, a compreender melhor esse conceito, essa ideia da divindade de Meixo Sama. Então, hoje, antes de mais nada, né, nossa aula, nós vamos começar por estudar brevemente o conceito de Messias na sociedade. Todos nós temos na nossa cabeça uma imagem, não é verdade? O que é o Messias para cada um de nós? Nós temos uma imagem. Vamos estudar rapidinho, então, de onde vem esse conceito, como ele surgiu na nossa história, né? Para nós entendermos também o que Meixo Sama falava a respeito disso. Podemos começar então? A divindade de Meixo Sama. Quando falamos em divindade de Meixo Sama, a primeira palavra que vem, com certeza, é Messias, porque é uma palavra que hoje nós estamos ouvindo muito através das palestras de Kyosho Sama, através das palestras do reverendíssimo Watanabe. Mas essa palavra, qual é a origem dela? Como ela começou a ser utilizada? Essa palavra é uma palavra hebraica. Essa palavra em hebraico, fala-se Mashiach. Mashiach significa ungido ou consagrado. Aplicava-se a várias pessoas, os reis de Israel, os juízes, bem como o sumo sacerdote. Demonstrava ao povo que sua autoridade sobre o povo de Israel procedia de Deus. Ou seja, a palavra Messias, na sua origem, não significava Salvador, nem Filho de Deus, ou uma pessoa sagrada, não. Mashiach, Messias, era uma palavra utilizada, por exemplo, quando se falava Rei Davi, os hebreus chamavam de Mashiach Davi.
Então, a origem dessa palavra está aqui, no hebraico. Em nenhum momento essa palavra tinha esse sentido de Salvador do mundo, como hoje nós temos essa imagem. Nós vamos ver essa palavra sendo utilizada, por exemplo, no Velho Testamento dos judeus, no Torá. Lá ela aparece inúmeras vezes, mas nenhuma vez como Salvador, mas sim como rei, como juiz, como sumo sacerdote. Vamos ver então agora o conceito de Salvador no judaísmo. Quando foi então que essa palavra no judaísmo passou a ter esse sentido de Salvador? O conceito de Messias como Salvador, então, não existe no Torá, que são as leis, o Velho Testamento dos judeus. Foi introduzido esse conceito na época do exílio na Babilônia, pelos profetas judeus. E ele está no Talmud. Talmud, então, é também um segundo livro sagrado dos judeus, onde estão os registros dos profetas, dos rabinos. Foi ali, então, que começou-se a utilizar um conceito de Messias como uma pessoa especial. Porém, referia-se à profecia da vinda de um humano, descendente do rei Davi, que irá reconstruir a nação de Israel e restaurar o reino de Davi, trazendo desta forma a paz ao mundo. Então, mesmo aqui nós vemos que o conceito de Messias no judaísmo não era de Salvador do mundo, mas sim de Salvador do povo judeu, que iria restaurar o reino de Davi, aquele reino de paz, reino de glórias dos judeus. E isso iria trazer paz ao mundo, com certeza. Mas aqui ainda não era uma pessoa, uma divindade, né? Então é muito importante entender esse conceito. Por quê? Nós vamos ver que esse conceito no cristianismo já começa a mudar, né? Nós vemos que no judaísmo, a partir do Talmud, então, foram feitas várias profecias sobre esse Messias que seria o Salvador do povo judeu. No cristianismo, disse que Jesus cumpriu todas as profecias do judaísmo sobre o Messias. E é por isso que utiliza-se a denominação Cristo. Cristo é a tradução grega da palavra Messias. Em hebraico, Mashiach, em grego, Christos. Então, Jesus, para os cristãos, foi aquele que cumpriu todas as profecias. Portanto, ele é o Messias, ele é o Cristo. Jesus Cristo, Cristo o ungido, o consagrado. Jesus, o Messias, Jesus Cristo. No cristianismo, acredita-se que o Cristo voltará mais uma vez para ressuscitar os mortos e dar início ao juízo final. Logo após isso, surgirá um novo céu e nova terra. Então, aqui nós vemos o conceito de Messias muito mais próximo daquele que nós conhecemos hoje, não é verdade? Nós, brasileiros, temos a influência do cristianismo muito forte. Mas então, a partir desses pontos aqui que nós vemos que a palavra Messias não surgiu com o cristianismo, surgiu muito antes, lá no judaísmo. Mas ela tomou um sentido diferente, alguns anos depois na Babilônia. Então, normalmente, na teologia, fala-se que o conceito de Messias é um conceito judaico-cristão. Mas eu queria apresentar para vocês agora mais um conceito do Messias. Que, na verdade, existe uma corrente teológica que afirma que o conceito de Messias não começou no judaísmo e no cristianismo. Começou antes disso, né? O conceito de Salvador no zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião que hoje também é chamado de mazdeísmo. Começou na Pérsia, onde hoje é o Irã, há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Jesus. Zoroastro viveu há cerca de 3.000 anos atrás. Tinha como conceitos básicos de sua doutrina o monoteísmo, a vinda do Salvador, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, o paraíso na terra e a imortalidade da alma. Olha só, parece que a gente já viu isso em algum lugar, não viu não? Né? Interessante, não é? Zoroastrismo, 1.000 anos antes de Jesus.
O interessante é que Zoroastro falou o seguinte sobre o Salvador. Primeiro ele falou assim: virá um Salvador daqui a 1000 anos. Ele era astrólogo também, então ele falou: o céu vai estar, as estrelas dessa maneira, se seguirem essas estrelas, vocês vão chegar no primeiro Salvador que virá daqui a 1000 anos. Todos ouviram falar que 3 reis magos visitaram Jesus, não ouviram falar? Né? Esses 3 reis magos eram de onde? Da Pérsia. Eles eram zoroastristas. Seguindo a profecia de Zoroastro, eles encontraram Jesus. Só que Zoroastro falou que Jesus seria um Salvador, mas ele não seria o último Salvador. Viria o verdadeiro Salvador 3000 anos após. Isso que ele fala sobre o Salvador, né? Também Zoroastro comenta algumas outras coisas interessantes. 3 de seus principais mandamentos são falar a verdade, cumprir com o prometido e manter-se livre de dívidas. Olha só, também já li isso em algum lugar, né? A regra de ouro do zoroastrismo é: age como gostarias que agissem contigo. Nós vemos então que o cristianismo com certeza tem uma grande dívida com relação ao zoroastrismo, não é verdade? O zoroastrismo veio 1000 anos antes de Jesus, né? E esse conceito interessante, Pérsia é onde ficava a Babilônia. Quando foi mesmo que os judeus começaram a falar sobre o Messias como Salvador? No exílio, aonde? Na Babilônia, não é verdade? Onde tinha o conceito de Messias de Zoroastro já. Então muitas pessoas acreditam que foi o conceito de Zoroastro que ele tinha sobre Salvador que influenciou os judeus e que mais tarde influenciou o cristianismo também. Então aqui nós vimos de forma bem rápida, bem sucinta, a origem da palavra Messias e a origem do conceito de Salvador, utilizado na teologia. Mas eu gostaria que prestassem atenção em um ponto. Todas essas religiões são religiões, digamos, ocidentais, não é verdade? Começaram no Oriente Médio, mas influenciaram o Ocidente. São todas religiões salvíticas, né, que acreditam em um Salvador. Porém, o Japão é um país do Oriente. No Japão, a influência é do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo. Nenhuma dessas religiões, dessas doutrinas, fala em Salvador. Nenhuma delas. Todas elas são religiões que falam a respeito muito de iluminação. O que fazer para alcançar a iluminação? Não falam de um Salvador que virá no futuro. Tem até alguns comentários. Por exemplo, já ouvimos falar que no budismo fala-se do Buda do futuro, o Maitreya, que virá no futuro. Mas isso é apenas uma corrente do budismo que comenta, mas não é objeto de adoração ou da doutrina deles. Não se fala a esse respeito. Por que será então que num país oriental, onde se você falar Messias, ninguém vai entender nada, se você falar no Japão Messias, Mexia, ninguém entende nada. Se você falar Salvador, piorou, né? Salvador o quê? Salvador para mim é aquele que o time estava para cair na 2ª divisão, lá ele foi lá, fez o gol, tirou o time da reta lá, pronto. Esse é o Salvador do time, né? No Japão só tem esse tipo de Salvador. Não tem Salvador como religioso, como o Messias, por exemplo, que vem um dia salvar o mundo. Por que Meishu Sama, então, foi falar sobre Messias lá no Oriente? Por que Meishu Sama utilizou isso? E mais, será que Meishu Sama, o conceito que ele tinha de Messias, era o mesmo que nós temos aqui?